Eu desperdicei oportunidades que muita gente daria tudo para ter. Aqui, agora, respire, relaxe. Eu realmente desperdicei oportunidades que muita gente daria tudo para ter. E o pior é que eu não percebia isso na época. Eu sempre achava que tinha tempo. Tempo para voltar a estudar, tempo para recomeçar, tempo para consertar relacionamentos, tempo para fazer aquilo que realmente fazia sentido para mim. Hoje eu entendi que o tempo não avisa quando está acabando. Eu entrei em publicidade e propaganda, depois eu fiz marketing, depois eu fiz história. E apesar de já trabalhar na época, eu tinha a ajuda dos meus pais para pagar a mensalidade. E o que foi que eu fiz? Eu larguei. Algumas vezes por falta de inteligência emocional, outras por desinteresse e em alguns momentos por preguiça. Outras porque eu acreditava que poderia fazer depois. Eu trabalho desde os 16 anos. Comecei em uma locadora, trabalhando com aquilo que eu amo, filmes. A locadora fechou e logo depois eu consegui um estágio em um banco importante aqui da cidade. Quando o período do estágio acabou, eu fui convidado a continuar. E o que foi que eu fiz? Eu saí. Tive várias experiências, recebi muitas oportunidades, trabalhei em vários lugares, alguns por muito tempo, outros por poucos meses. Saí de trabalhos por medo, alguns por aquela minha amiga de longa data, a falta de inteligência emocional, outros porque me senti maltratado. Em todos, era só a minha mente mentindo para mim. Mesmo assim, conheci pessoas incríveis e mantenho amizades que carrego até hoje. Também perdi relacionamentos, porque não soube cuidar deles. Tive apenas 2 namoradas em 40 anos, e nos 2 relacionamentos eu fui imaturo, egoísta e muitas vezes possessivo. Durante muito tempo, eu priorizei a vida de outras pessoas e deixei a minha em segundo plano. Recusei oportunidades de trabalhar com teatro em outras cidades, de sair de casa, de construir a minha própria vida. Recebi convites para dividir uma jornada. Mas eu acreditava que a vida de outras pessoas dependia da minha presença, da minha ajuda. Entre todas as minhas desistências, existe uma que ainda me dói muito lembrar: o teatro. Eu larguei o teatro várias vezes e, ao mesmo tempo, vivi nele momentos incríveis. Conheci pessoas interessantes, parceiras, de espírito livre, fiz teatro de rua, viajei para outra cidade, participei desde o nascimento de uma montagem, aprendi a costurar figurinos, a criar máscaras com argila. Apresentei espetáculos para pessoas que muitas vezes não tinham acesso à cultura. E principalmente descobri como era deixar de ser aquele Roberto que eu não queria por 1 hora e meia em cima de um palco ou no calçadão da cidade. Essa era uma das coisas que eu mais gostava, deixar de ser eu por alguns momentos. Esse capítulo da história ainda faz parte de quem eu sou. E mesmo assim eu abandonei, mais de uma vez. Eu poderia culpar pessoas, o trabalho, a falta de tempo, mas a verdade é simples: a responsabilidade é minha. Hoje eu nem consigo mais me imaginar no teatro.
E essa talvez seja uma das consequências mais duras das escolhas que eu fui adiando. Demorou muito para eu perceber que o problema não era a faculdade, não era o trabalho, não era o relacionamento. O problema era um padrão. Eu começava e parava no meio da jornada, sempre acreditando que poderia voltar depois. E esse depois foi se acumulando. A vida raramente é distribuída por uma única decisão. Ela costuma ser construída ou desperdiçada por pequenas escolhas. Vou falar sobre a ferramenta do guerreiro. Quero indicar mais uma vez o livro O Caminho do Guerreiro Pacífico, do Dan Millman. E vou sempre indicar ele porque esse livro foi a faísca que acendeu essa chama que está desconstruindo o Roberto que me impedia de ser quem eu nasci para ser. Ele é o responsável pela criação do Guerreiro Imperfeito e me fez enxergar a importância da consistência, da responsabilidade e das pequenas decisões do dia a dia. E para este vídeo eu também quero indicar o livro O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. E também um caderno de anotações. Escrever as suas escolhas, os seus objetivos e os seus erros é uma forma de impedir que a vida passe no automático. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Existe uma frase que eu repeti muitas vezes para mim mesmo. Você é novo, relaxa. Percebi que esse conselho, quando levado ao extremo, destrói vidas, porque ele cria a ilusão de que o tempo é infinito. A sociedade fala muito sobre sucesso, mas fala muito pouco sobre adiamento. Muita gente não fracassa porque tentou e deu errado. Fracassa porque adiou tanto que perdeu o momento. E existe outra mentira perigosa, a ideia de que viver para agradar os outros é uma virtude. Eu fiz isso muitas vezes e descobri uma coisa: quando você abandona a própria vida para sustentar a expectativa dos outros, ninguém devolve o tempo que você perdeu. Hoje, eu não olho para trás com o objetivo de me culpar. Eu olho para trás para identificar um padrão, porque o problema não é ter errado. O problema é continuar repetindo o mesmo erro. E o meu erro foi acreditar que eu sempre teria outra oportunidade. Talvez eu tenha, talvez não. Essa é justamente a parte que ninguém controla. Então, se você ainda está na casa dos 20 anos, eu quero te dizer uma coisa. Olhe para a sua vida com ambição, determinação, coragem e principalmente responsabilidade. Você não tem a vida inteira pela frente. Você tem o tempo que decidir usar com responsabilidade. Faça uma pergunta a si mesmo. Se eu continuar adiando isso por mais 5 anos, como estará a minha vida? Essa pergunta é mais útil do que qualquer frase motivacional. E para quem já passou dos 40, eu não quero fazer terrorismo, mas a verdade é que nós sabemos que algumas oportunidades se tornam mais difíceis com o tempo. E justamente por isso, continuar adiando pode custar ainda mais caro. Aqui, agora, respire, relaxe. Eu não perdi a minha vida de uma vez. Eu fui adiando ela aos poucos. E talvez essa seja a lição mais difícil que eu já aprendi. O tempo não volta, mas a consciência pode impedir que você continue desperdiçando o tempo que ainda tem. Se este vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Isso ajuda muito o nosso projeto. Ninguém precisa ser perfeito. Um passo de cada vez.